Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente, meus amigos. O Bahia vence, ganha mais uma vez seu quarto jogo na temporada de 2026. Esse é o primeiro com o time verdadeiramente titular projetado para esse ano, para essa temporada. Evidentemente que o time pode passar por ajustes, mas a estrutura básica que o próprio torcedor do Bahia já conhece foi utilizada na partida de ontem contra a equipe do Barcelona de Ilhéus. O Bahia sobrou em campo, né? Além de vencer por 5-1, teve soberania total, domínio completo, o gol foi sofrido por conta de um vacilo de Ronaldo, que depois se recuperou, mas evidentemente traz um pouco de temor para o torcedor do Bahia depois de fechar a temporada bem. E o Bahia ainda cria muitas oportunidades, tem muito volume, muita superioridade, muitos recursos, muitas alternativas, muito repertório para poder construir, para poder criar, para poder chegar com contundência ao gol do adversário. Consequência disso é o resultado. É evidentemente que o adversário não é um grande parâmetro, é evidentemente que a equipe do Barcelona de Ilhéus, apesar de estar fazendo uma campanha relativamente boa dentro do campeonato baiano, estando na segunda colocação, não é um grande parâmetro para a gente poder tirar aqui como uma dimensão real do que pode ser a temporada do Bahia em 2026, mas é um resultado relevante que mostra muito da soberania da gente. Mas antes de falar do jogo, vamos falar sobre outras novidades que tivemos nesse jogo. Como, por exemplo, isso foi registrado pela nossa equipe, a luz cênica da Arena Fonte Nova, né? A nova luz de LED que foi montada para esse ano de 2026, que traz uma outra experiência, uma outra vivência para o torcedor do Bahia, né? A gente percebe ali em cima as marcações das luzes, e essas luzes vão alternando, né? E vão gerando um impacto visual bacana, que faz não só com que antes dos jogos experiências sejam possíveis dentro do gramado, mas faz também que durante a partida e após a partida, na hora de comemorar, de festejar um gol, um resultado positivo, as luzes possam contribuir aí para poder engrandecer e elevar o nível dessa festa, tá? Então é uma novidade que quem já esteve na Fonte Nova esse ano nessa partida teve a oportunidade de ver, e quem ainda não viu vai poder ver nos próximos jogos, porque será mantida. Teremos essa novidade frequente ao longo da temporada de 2026, tá? Então tá aí nova luz LED na Arena Fonte Nova. Outro destaque no nosso plantão tricolor de hoje é para a estreia de Kiki Oliveira. Kiki Oliveira entrou em campo pela primeira vez com a camisa do Bahia, entrou em campo em uma partida que estava desenhada, encaminhada e praticamente definida para o Bahia, com um ataque composto pela molecada, Juan Pablo, Del, Cauê Furquim. Então ele teve trabalho evidentemente muito facilitado, e nesse trabalho muito facilitado ele conseguiu aí mostrar serviço, conseguiu mostrar aí um pouco das suas alternativas e ainda conseguiu soltar um pouco a muscula, né, ganhar ritmo de jogo e mostrar o seu valor. E ele postou nas redes sociais, estreia da melhor forma, com um grande triunfo e um grande esforço de todos. Continuamos por este caminho. Vamos Bahia, diferente de Roman Gomes, isso não é nenhum problema, tá me tocando aqui seu chato da situação, que já colocou logo o triunfo, não precisou alterar, certamente já foi brifado aí pelos demais atletas, já foi brifado nas redes sociais, né? Ele não conseguiu mostrar muito, o Rogério meio que colocou ali um 4-2-4 no decorrer da partida, na hora que ele entrou compondo essa linha de 4 atacantes ali, então ele estava, né, tentando se encontrar ali no jogo, o jogo já estava definido, já estava encaminhado, e então as coisas acabaram não fluindo tanto, o jogo não foi tanto pro lado dele, não se desenvolveu tanto para ele. Ele teve uma chance num contra um e acabou botando a bola na frente, o adversário tomou a frente, mas de maneira geral ainda é muito pouco, né? Tanto positivamente quanto negativamente, eu acho que a gente falaria isso para poder tirar uma conclusão. Roman Gomes não, já teve mais tempo, né? Começou a partida como titular, jogou boa parte do jogo, conseguiu ali participar ativamente da partida enquanto ela estava no nível de concentração altíssimo, um caso diferente aí do Kiki Oliveira, mas evidentemente que a gente deseja sucesso para ele, que ele se saia bem vestindo a camisa do Esquadrão e tenha uma trajetória vencedora pelo Esporte Clube Bahia. Assim como Everton Ribeiro projeta, idealiza e de certa forma já tem, né? Porque conseguiu aí
ao longo da última temporada levantar 2 taças, mesmo que ainda não seja a taça de um título expressivo, como certamente ele almeja, já deixou claro em diversas oportunidades. A galera do Resenha BBMP trouxe aí um destaque bem interessante sobre Everton Ribeiro que eu queria levantar, não como uma informação, mas como uma opinião. A dedicação e entrega tática de Everton Ribeiro em um jogo de campeonato baiano a essa altura da carreira beira o espetáculo. O cara desarmou e destruiu vários contra-ataques do Barcelona de Ilhéus. É nível muito acima do que a gente já viu por aqui na história. E é verdade, a gente tem dificuldade de assumir que, em meio a esse processo vanguardista, quem está chegando e quem está construindo a sua história hoje já consegue fazer coisas mais impactantes e relevantes do que alguns que são também muito importantes para a nossa história já fizeram ao longo dessa trajetória. É bem verdade que talvez nos anos 90, 80, 70, o estadual tivesse um nível de importância maior, o nível de competitividade fosse mais reduzido, e isso fazia com que as coisas acontecessem de maneira diferente. Mas é impactante ver como o Everton Ribeiro contribui tecnicamente com a sua individualidade, como ele consegue gerar um impacto positivo dentro da equipe, com a liderança que tem, com a vivência que tem, e consegue manter um nível de desempenho, de concentração, de dedicação lá em cima, elevadíssimo mesmo em um jogo com pouquíssima importância, como esse jogo de Campeonato Baiano. Porque ao mesmo tempo ele entende que é um processo de preparação para a temporada como um todo, e ele também entende como um bom profissional, um bom ser humano acima de qualquer coisa, com a índole invejável, que tem um time pagando seu salário, tem um torcedor contando com a sua capacidade, com a sua qualidade, e ele procura retribuir isso da melhor maneira. É muito nítido nos atos de Everton Ribeiro dentro de campo, né? Então acho que é legal a gente trazer esse destaque e enfatizar a grande partida de Everton Ribeiro, que fez gol, mas além disso jogou muita bola, mostrou muita iniciativa e mostrou que, apesar do nível de exigência, inclusive físico, não ser tão alto assim, é um jogador que, mesmo caminhando para o seu último ano de contrato, ainda tem condições de render e render em alto nível, vestindo a camisa do Bahia nos próximos anos, né? Mesmo que a idade vá avançando, as dificuldades vão surgir, tá? Vamos falar sobre Alejo Vélez, meus amigos, novas informações relevantes, até para a gente poder sentir o clima do lado de lá a respeito de Alejo Vélez, ni mais ni menos. Programa La Rede de Rosário trouxe aí o destaque do jornalista Guillermo Ferretti sobre essa situação de Alejo Vélez. Ele falou lá no La Rede Rosário 98.3 e falou basicamente o seguinte: ainda não teve novidades por Alejo Vélez e o interesse do Bahia, do Brasil. O delanteiro tem contrato até metade do ano com o Canalha, com o Rosário Central. E isso eu tenho visto que está sendo muito difundido, muito propagado dentro da bolha ali do futebol argentino, né? Principalmente do Rosário Central, que revelou o Alejo Vélez, tem um carinho profundo para Alejo Vélez, quer manter Alejo Vélez e acompanha de maneira mais minuciosa esses detalhes. Pode ter certeza que, sendo Alejo Vélez o alvo, o que para mim aparenta ser, o Loop City vai tentar aí o máximo para poder viabilizar um acordo, um negócio, aproveitando também da situação delicada do adversário para poder desenvolver um negócio, né? Não só do adversário, do futebol argentino de maneira geral. A gente viu no caso de Roman Gomes apenas 3 milhões de euros, um valor hoje bem abaixo aí para a realidade do que o Bahia costuma investir. Tá? Então tá aí novidade sobre essa situação. Os jornalistas que cobrem de perto o Rosário Central estão muito confiantes que o negócio não deve avançar, porque o Rosário Central tem aí capacidade de conversar, dialogar, mas enfim, existe toda a questão financeira, de desenvolvimento da instituição e tudo mais que tem que ser levado em consideração, e certamente é isso que está sendo estudado, além de qualquer coisa, pelo próprio Rosário Central, para ver até onde pode abdicar para poder viabilizar um negócio, tá? Vamos aguardar o desdobramento da história. Alejo é um jogador que tem talento, que tem qualidade, é jovem, promissor, é uma energia que é interessante ali para o que se propõe o time do Bahia. A gente percebeu nesse jogo aí contra a equipe do Barcelona de Ilhéus que o time produz, cria, constrói, mas no ataque às vezes não é definir a jogada, de fazer uma jogada diferente, de movimentar de maneira diferente, entregar um pouco mais dinâmico. Ainda percebemos algum tipo de dificuldade. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Alejo Vélez está na mira e a negociação pode avançar a qualquer momento. Seguimos apurando, acompanhando, monitorando. Qualquer novidade você vai ver aqui no canal.
Não esquece de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar. Abraço.